Olá, amigos, uma ótima noite a todos. Estamos iniciando aqui a transmissão pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié. Estou vendo aqui o pessoal já acenando, a Xanda. Vou aguardar aqui que vai ter uma pessoa, que se não me engano é a Débora, que vai entrar e fazer a leitura de uma mensagem e fazer a prece de preparação. Vamos ver aqui se está tudo certo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Nestor? E você? Tá Tudo ouvindo bem? ótimo. Estou ouvindo muito bem, graças a Deus. Que A gente bom. fica um pouco tenso, né? Eu entrei numas 3 lives agora de Valdo, Alberto Almeida e mais outros espíritas do Brasil inteiro fazendo live e eu não sabia como que fazia. Aí que eu me recordei que a Xanda mandou uma colinha e deu certo. Que bom, No final sempre. A gente ainda está se adaptando, mas graças a Deus no final sempre dá certo, né? que bom. Pois bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho doutrinário do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E em junho, o Departamento Doutrinário nos convida a refletir com André Luiz, através da sua obra Agenda Cristã, que é justamente o eixo temático desse mês. E a Agenda Cristã é uma importante obra para se ter ao alcance, porque ela traz valiosos ensinamentos sobre a conduta, a prudência e a vigilância do homem, sobretudo nos momentos mais desafiadores, e, é claro, com base no Evangelho do Cristo. E assim, né, vamos à nossa prece inicial para nos conectarmos com a espiritualidade da noite e sempre, Senhor, rogando a tua presença, o teu auxílio, pedindo ao Mestre Jesus que nos auxilie a enxergar os momentos e as coisas mais simples que temos para auxiliar o outro e a nós mesmos, como a paciência, o bom ânimo, a generosidade, a alegria, tantas virtudes que estão ao nosso alcance que já angariamos ou com certeza iremos angariar e que são tão úteis em momentos desafiadores, em momentos que nos pedem o auxílio não material, Senhor, o auxílio espiritual. Que possamos, nesse momento tão desafiador, ter o respeito, auxiliar-nos uns aos outros, para que possamos angariar os conhecimentos necessários, os ensinamentos que esse momento vem nos trazer. Agradecemos por esta noite, por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho e de valiosos, Senhor, ensinamentos sobre o teu Evangelho. Nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Minha voz está falhando um pouco. Bem, amigos, eu quero ainda trazer uma mensagem, mas antes eu vou apresentar o palestrante de hoje, que já é um velho conhecido de alguns, Nestor Fidelis. Ele já realizou diversos trabalhos em Jequié e região e participou da Semana Espírita. Ele é trabalhador do Centro Espírita Cuiabá e membro da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, onde ele realiza as mais diversas atividades. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. É sempre um prazer imenso para nós ter você conosco. E a mensagem que eu vou ler agora, ela está no livro Sinal Verde, né, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e se chama Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre
avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso, a resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surge a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. E agora eu passo a palavra para o palestrante da noite, que abordará o tema Medicação Preventiva Ajude Sempre. Muito obrigada, Deus o abençoe. Muito obrigado, eu que agradeço. Fico muito agradecido a Débora, aos amigos de Jequié, que já tem um lugar especial no meu coração. Como ela disse, nós estivemos em Jequié presencialmente ainda, né? Na Semana Espírita, e de lá para cá, infelizmente, tivemos impossibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, mas, graças a Deus, temos a possibilidade de nos aproximarmos graças à tecnologia que permite que nós estejamos juntos aqui. Então eu trago um abraço aos amigos aí da Bahia, um abraço especial da turma aqui de Mato Grosso, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, da nossa presidente, Luísa Leontina Andrade Ribeiro. Mas estranhamente, graças a Deus, podemos até dizer, nesta pandemia nós nos aproximamos de diversas cidades, sendo convidados para fazer alguma explanação, exposição doutrinária a respeito de assuntos diversos, mas em especial na Bahia, os amigos aí de Jequié, de Maracás, da região, têm nos chamado, e inclusive nós apresentamos outros amigos que também estudam a doutrina espírita e fazem com muito cuidado a exposição dos temas do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, Tiago, Zeila, Lieber, e tantos outros, Sirene, que nos deixou recentemente, desencarnada também por conta da Covid. Então, muitas pessoas que, neste intercâmbio amoroso, Mato Grosso, Bahia, Bahia, Mato Grosso, nós estamos juntos. E se Deus quiser, em breve, todo mundo vacinado, estaremos juntos, ou aqui, ou aí, em algum lugar. Muito bom estar com todos aí, tem um carinho especial por todos. Estou vendo aqui o rostinho dos amigos aparecendo, muito bom. Estive em Jequié e foi uma aventura, porque o avião, quando chega em Ilhéus, é uma aventura. Naqueles dias, então, de agosto de 2019, foi assim um teste de fé. Não tenho medo de avião, tranquilo em relação a isso, mas naquele dia em especial, nós estávamos para pousar em Ilhéus e a aeronave começou a bagunçar, a balançar, chacolejar. E aí tinha uma senhora ao meu lado, e orando muito, e começou a fazer as suas preces em voz alta. Pelo tipo de oração, eu percebi, ela é evangélica protestante. E aí o avião bagunçou mais e balançou, e quando foi pousar, eu estava olhando pela janela, estava vendo o asfalto da pista, de repente o mar. Aí eu me assustei também. Porque aqui onde eu estou, como diz o Caetano Veloso, é o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Estou no meio do continente sul-americano. Sou o ponto mais. Estamos aqui no ponto mais distante do mar. Então, de repente, vem aquela água toda e o avião arremetendo. E aí ela olhou para mim: você está bem, meu filho? Estou, e você também? Então, já fizemos ali um encontro ecumênico. E o piloto anunciou: nós vamos pousar em outra cidade. Depois ele voltou: vamos tentar voltar a Ilhéus. Tudo para chegar na Semana Espírita. E aí chegamos, mais uma vez, vamos tentar aterrissar em Ilhéus. E foi tudo de novo, aquela bagunça. Ela começou a orar e tudo mais, eu já soltei já soltei uma prece alta junto com ela ali também. E foi, assim, muito interessante.
De repente, quando a aeronave tocou o solo, eu soltei um "Em nome de Jesus" junto com a senhora ao lado e nós oramos e foi uma gratidão e batemos palma e foi uma beleza. Que nossos amigos estavam lá em Ilhéus, fomos a Jequié e foi tudo bom. E com muita gratidão nós nos lembramos desses momentos aí de aprendizado, de teste de fé. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Quando a casa nos pede para abordarmos duas mensagens de André Luiz, que é a medicação preventiva e ajude sempre, e essas mensagens são tão ricas, imediatamente nos passa pela mente de que apenas uma delas já seria suficiente para fazer um seminário, talvez. Uma palestra, com certeza. Porque são muito ricas as mensagens de André Luiz, como esta de Sinal Verde, que Débora acaba de ler para nós. Mas nós então elaboramos aqui, para estes breves minutos, algumas reflexões a respeito do que nós podemos extrair. Muitas outras coisas poderíamos extrair, mas o que nos veio à mente, ao coração, para que nós possamos aqui refletir. Fizemos algumas anotações a respeito deste conteúdo que nos traz o Espírito André Luiz pela abençoada mediunidade de Chico Xavier. Nós espíritas, que somos, acima de tudo, pessoas simples e cristãs, há inúmeras pessoas que entendem que nós não podemos nos autodenominar de cristãos. Nós respeitamos quem assim pense, mas, naturalmente, estudando a doutrina espírita, cada vez mais fica óbvio, evidente para nós, que Jesus é, como diz Allan Kardec perguntando e os espíritos respondendo, como dizem os espíritos, é o nosso guia da humanidade. Nós não aguardamos a volta de quem nunca deixou de estar conosco. Aliás, antes de estar encarnado, porque ele foi o único ser que encarnou uma única vez na Terra, que não necessitava mais passar por provações, ao contrário, veio em missão, não reencarnou, mas encarnou. Mas antes disso, muito antes, desde a formação do planeta, ele já é responsável pela nossa organização física, espiritual, pela organização da Terra, é o nosso governante maior. Para nós espíritas é muito claro que é o nosso guia, que nos dá exemplos como ser encarnado, mas também a sua lição ecoa há 2000 anos em toda a humanidade. De tal forma que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus sentem a repercussão na alma, no coração, porque de uma forma ou de outra, ou nesta ou em outra existência no corpo, já teve contato com o Evangelho. Tão grande que não coube na história, a história é dividida entre antes de Cristo e depois dele. Jesus, além de ser o nosso guia, é o nosso modelo. Ou seja, é a imagem na qual nós podemos, e a consciência nos convida e convoca, não só a poder, mas dever, nos espelharmos, nos inspirarmos, até imitarmos, claro, com o nosso jeito, com o nosso aprendizado. Nunca deve passar pela nossa mente que nesta encarnação alcançaremos o rastro do avanço moral que Jesus já é. Mas já é um rastro, já é um guia. E nós já conhecendo o Evangelho e vendo que tudo que ele fez, ele diz, vocês também são capazes de fazer, se tiverdes fé. Ou seja, é possível fazer muito mais ainda. Por isso que ele nos convida, vinde a mim todos vós, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso, que não é férias, viu, gente? Descanso é paz e serenidade para continuar avançando, aprendendo, produzindo com Jesus e com Deus. É o nosso modelo. Guia, modelo da humanidade. E nós, espíritas, compreendemos até que outras pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita entendam ainda que o espiritismo não seja uma ciência, uma filosofia e uma religião essencialmente cristã. Porque se baseia na pureza do cristianismo primitivo. Não por acaso, Chico Xavier, considerado até por Divaldo Franco e outros grandes expoentes da doutrina espírita do nosso tempo e de outros tempos passados, Chico Xavier, considerado o grande apóstolo
da humanidade, da mediunidade. As suas primeiras obras espíritas trazem para nós, vêm a lume, os livros considerados os clássicos, os romances da doutrina espírita. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, enfim, são obras que deixam muito claro para nós o papel singular que a doutrina espírita, corroborando o que Allan Kardec já vinha trabalhado e codificado com os espíritos benfeitores da humanidade, o papel da doutrina espírita em fazer com que nós possamos viver o cristianismo primitivo, ou seja, a pureza do cristianismo, sem dogmas, com simplicidade, mas com esforço para que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. O Livro dos Espíritos é um livro de 1019 perguntas, elaboradas por Allan Kardec, inspirado pelos bons espíritos, inclusive pelo Espírito de Verdade, e respondidas essas perguntas pelos benfeitores da humanidade de todos os tempos, que acompanham Jesus desde os primórdios, esses que vieram sucessivamente à Terra em missões. Esses benfeitores dizem que, respondendo a uma pergunta elaborada por Allan Kardec, que o meio prático e mais eficaz de resistirmos ao mal, de avançarmos, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas mais felizes, mais plenas, é o autoconhecimento. Conhecendo a nós mesmos. Não há outro caminho a não ser esse. E o que acontece? Nós, com a nossa criatividade, muitas vezes até exagerada, porque criamos meios, inclusive, de boicotarmos-nos a nós mesmos, nós vamos adquirindo dificuldades, desafios, necessidades de reparações, porque nos equivocamos, sobretudo, no relacionamento com as pessoas. Porque no relacionamento com o próximo, está lá realmente o que nós somos. Não dá para disfarçar durante muito tempo. A gente até tenta. Muitas vezes nós tentamos falar diferente, ou agir de uma forma como se fosse algo que nós não conseguimos ainda. Agimos muitas vezes ali namorando com a hipocrisia, porque nós temos tudo isso. Não nos enganemos. Não é porque nós conhecemos o Evangelho, porque estamos estudando, ou falando, pregando, que nós somos espíritos já desvencilhados das necessidades de evolução. Muito pelo contrário. Se nós estamos com este compromisso, já é um indicativo de que temos compromisso sério para conosco mesmo, conhecendo-nos, dominando-nos, e para que tudo isso flua naturalmente na nossa conduta. Naturalmente, mas à custa de esforços. Não de se obrigar, mas de se empenhar. Conhecendo-nos, respeitando-nos, amando-nos, valorizando-nos. Porque quando fazemos isso a nós, concomitantemente fazemos ao próximo. Por isso que a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? Como a si mesmo, é concomitante. É um exercício de amor constante. No entanto, nós criamos situações, muitas vezes, na nossa mente, que nos atrapalham. Estamos, muitas vezes, confundindo o ideal com o real. O ideal está no campo da potencialidade. Nós estamos, muitas vezes, num campo da idealização, criando situações boas, pensando naquilo que nós queremos, que almejamos de melhor para nós, mentalizando alguma ideia. Então, vejamos, Jesus, como nós acabamos de dizer, é o nosso ideal de perfeição. É o ser mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo. Então, nós idealizamos nos espelhar na conduta de Jesus. Então, idealização é isso. É criar de acordo com a potencialidade. Mas é diferente da realização. Ideal e real são muito diferentes. Porque a realização é a concretização daquilo que nós idealizamos, é colocar em prática. Está, portanto, no plano das ideias. Então nós temos as questões que nós idealizamos e as questões reais.
Muitas vezes nós nos idealizamos de uma forma equivocada. Nós estamos nos idealizando menos do que nós já conseguimos ser, ou nos super avaliando de uma forma equivocada, como se nós já tivéssemos alcançado um patamar que ainda não faz parte da nossa realidade. Então, nesta situação, que muitas vezes nos traz dificuldades nas relações, muitas vezes inicia porque nós estamos confundindo o ideal com o real. Estamos idealizando um eu que está longe do eu real. Como que é o eu real? É o eu como eu sou. Uma pessoa, um ser humano, um espírito encarnado, um ser espiritual vivendo uma oportunidade a mais humanizada, com potencialidades, com boas características, com coisas boas já desenvolvidas, sem dúvida. Nós não estamos mais engatinhando, já sabemos que queremos o bem. Senão não estaríamos aqui agora, nesse momento, investindo tempo nesta reflexão em torno de uma questão evangélica sobre as relações humanas. No entanto, nós sabemos, sobretudo se nós fizermos esses esforços de autoconhecimento, que há muito ainda por ser trabalhado na nossa intimidade. Quem convive conosco sabe, porque está acompanhando. Mas muitas vezes nós mesmos estamos querendo o tempo todo viver numa idealização que é longe do real. Deixando de assumir, realmente eu tenho dificuldades, eu tenho orgulho, eu tenho egoísmo, eu tenho raiva, eu tenho dificuldade de perdoar. Tudo isso nós temos. Nós não somos seres angelicais, ao contrário, somos seres humanos, distantes da angelitude. Temos Jesus como idealização, mas o real é isso aqui, ó, que nós somos. Por isso que os espíritos nos dizem, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as más inclinações, ou seja, todos temos más inclinações. Senão não estaríamos reencarnados na Terra nesse momento, já estaríamos vivendo num mundo ditoso, mais feliz, sem dificuldades. Não é a nossa realidade. Portanto, é importante que nas nossas relações nós saibamos diferenciar o que é o ideal do que é o real. Não nos vendo como seres idealizados, nem para pior, nem supervalorizando-nos. Valorizando-nos, mas não hipervalorizando. Porque nisso muitas vezes nós nos equivocamos e começamos a achar que nós já estamos assim. Como dizem por aqui, a última bolacha do pacote, estamos bem distante de ser isso. Da mesma forma que nós idealizamos a nós de forma equivocada, temos o mau costume, o mau hábito de também idealizar o outro de uma forma que o outro não é. Seja considerando o outro inferior ou muito superior a nós. Seja dizendo que dizendo ou pensando ou sentindo que o outro é um ser que tem menos direitos do que nós. Uma prova disso é que o racismo estrutural ainda faz parte das nossas vidas. O preconceito em relação à sexualidade dos outros faz parte das nossas vidas. É necessário que nós tenhamos cuidado o tempo todo, vigiando, para que modifiquemos essa realidade íntima e social. Porque nós, muitas vezes, idealizamos a nós equivocadamente, mas muitas vezes idealizamos o outro de forma como se fosse inferior ou superior. E nós, pessoas abaixo dos outros, não somos. Nós somos valor, nós somos filhos de Deus, assim como todos os outros. Ainda que o outro consiga fazer coisas que nós ainda temos dificuldade, que bom, ele já começou antes, mas que nós começamos agora a fazer aquilo que nos compete realizar. Idealização é sempre uma oportunidade de tomar cuidado, porque nós idealizarmos é sobretudo importante para formarmos uma opinião daquilo que nós queremos, mas sempre cuidando do real, da realização. Não vendo-nos como seres que não somos, muito menos o outro, como se fossem o que não são. Isso é muito grave nas relações, porque muitas vezes as pessoas estão casadas, vivendo anos, décadas com outro ser, esperando o momento em que esse ser vai se tornar um príncipe ou uma princesa, e não vai. Ou então estão deixando de se relacionar com outras pessoas com as quais gostariam de estar relacionando-se, ou que inclusive pode ter uma programação reencarnatória de estar convivendo mais com essa pessoa, porque estão aguardando o príncipe ou a princesa montado num cavalo. Aqui em Mato Grosso é um cavalo pantaneiro que anda na água e não se machuca.
não fica doente. Isso não vai acontecer. Ah, mas depois que eu casar eu mudo. Ninguém muda ninguém, minha gente. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. Ah, mas depois que eu casar eu levo ela para o centro espírita. Vai, pode até ir com raiva. Vai ficar com mais raiva de espiritismo ainda, porque forçado ninguém faz, de coração. Ah, mas depois que eu casar, eu vou mudar meu marido, porque esse negócio de sair para encontrar os amigos, jogar futebol, a cervejinha, se ele gosta, e se ele se cuida, e se ele continua sendo uma pessoa boa, liberta, não prenda. Quanto mais prende, mais a pessoa quer fugir. E não adianta se enganar, considerando que não, eu mudo depois que eu caso. Não muda, se a pessoa não quiser mudar. Nós podemos convidar a outra pessoa à mudança, se nós estivermos mudando-nos a nós mesmos. O nosso exemplo vibra como uma ressonância, e o outro vai se sentir convidado, mas tem livre-arbítrio de aceitar ou não essa oportunidade de mudança. O outro é como ele sempre é. E nas relações existem também questões importantes de nós analisarmos, que são as forças, é o poder nas relações. Nas relações, muitas vezes, existe a pessoa que age com onipotência. Fruto de um egoísmo, ela acha que ela é o suprassumo da humanidade. Tudo tem que girar em torno dela. A pessoa pensa que tem um superpoder e tem direito de escolher pelos outros com as outras pessoas com as quais convive. Ela pode pensar isso? Claro que pode pensar, tanto que ela pensa, é direito dela, tem liberdade de pensar. Mas isso é a realidade ou é uma idealização? Sem dúvida que é uma idealização. Perniciosa para quem pensa assim e dificultosa para quem convive com essa pessoa onipotente. Não é fácil conviver com quem acha que o pensamento dela é sempre o certo. Aqui em Mato Grosso nós dizemos que tem umas pessoas que são como se fossem professores de Deus. Sabem mais do que todo mundo. Não sei se aí na Bahia tem, mas aqui tem bastante, onipotentes. Mas o que acontece? Nós vemos sempre onipotente perto de um impotente. Impotente no sentido de que, também fruto do egoísmo, deixa de se perceber como uma pessoa de valor, que é um filho de Deus, e cai numa postura passiva, deixando o outro onipotente tomar conta de sua vida. Deixa de exercer o poder real. Nós temos a onipotência, portanto, a impotência e a verdade e a realidade, que é a potência, a capacidade, o poder real, nos sintonizando com aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos, nós não deixaremos de ser. Nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus. Pessoas reais, com capacidades desenvolvidas e com outras tantas por desenvolver também. Mas exercitando o poder que somos, como filho de Deus que somos. Os conflitos, portanto, acontecem nas relações, principalmente quando nós confundimos essa questão de idealização e realização. Quando nós estamos nos idealizando diferente do que nós somos, ou quando nós idealizamos o outro melhor ou pior do que é, ou se apresenta, e deixando de focar com o nosso poder, com a nossa capacidade de construir a nossa felicidade, reformando-nos cada vez mais intimamente para melhor. Por conta disso, André Luiz, o benfeitor, através da psicografia de Chico Xavier, traz a mensagem medicação preventiva, ou seja, ele nos traz reflexões de que é possível prevenir certas dificuldades nas relações interpessoais se nós adotarmos algumas atitudes preventivas. E vamos ler aqui o que ele traz. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Quantas vezes nós não somos esse estouvado? Porque quando alguém fala alguma coisa que nos machuca, que nos fere, será que nós estamos todas as vezes pensando com calma, refletindo, respirando, ou já vamos respondendo? Na lata, como se diz. Tem gente que diz assim, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu não devo escutar qualquer coisa de levar desaforo para casa. Eu sou desse jeito, eu falo mesmo o que eu penso. E muitas vezes, a pretexto de ser uma pessoa autêntica, nós estamos ferindo, usando a verdade como se fosse uma arma para machucar as pessoas.
Pensa muito antes da discussão. Será que vale a pena? Será que é o momento? Será que tem clima para trazer esse assunto nessa hora? E André Luiz prossegue. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Exatamente o que nós estamos dizendo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Olha só. O uso da inteligência emocional, da inteligência espiritual, da inteligência do coração, da caridade moral para com as pessoas. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Olha só, quando nós estamos envenenando-nos energeticamente com as energias que nós produzimos, e há pessoas que não têm previsão de uma doença imediata, ou de nem ter aquela doença, mas por conta das suas atitudes, das suas falas, dos seus sentimentos desequilibrados, desequilibra-se também espiritualmente. E espiritualmente desequilibra fisicamente, as células adoecem. Por isso que muitas das doenças têm origem emocional. A verdade é que todas têm origem emocional, seja nesta ou em outra reencarnação. Mas que nesta possamos ser mais prudentes. Estime a eficiência, diz André Luiz. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote precipitação. A pressa é inimiga da perfeição. Nós não temos o dever nenhum de fazer tudo perfeito. Nós nos equivocamos muitas vezes quando nos tornamos vítimas de perfeccionismo. Porque nós sabemos, e falamos agora há pouco a respeito disso, que nós temos muito a desenvolver, muito a aprender, mas também muito a produzir de bem, de amor, de paz. Agora, quando nós caímos nessa tentação de querer fazer tudo certinho, 100%, e não perdoamos o equívoco, o tropeço que nós muitas vezes cometemos, nós sofremos mais e não necessariamente. Então, estimar eficiência não é cair em afobamento, em precipitação. André Luiz prossegue. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro muitas vezes é loucura. Onde quer que estejamos, estejamos com os instrumentais necessários. Nós temos muitos recursos. O Evangelho é o principal deles. É o recurso que está à nossa disposição. E na oração, Jesus nos convida a falar, a refletir e a pedir o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, Senhor, o pão dos instrumentos que nos dão condições de lidar com as situações. O pão do exercício daquilo que nós precisamos exercitar com os recursos que nós já dispomos. E todos nós, onde quer que estejamos, não estamos sozinhos. Temos os benfeitores que estão prontos a nos ajudar. Mas também temos aqueles nossos irmãos que querem nos atrapalhar. Depende de nós. Escolhemos, com a nossa atitude, com a nossa escolha inteligente, que tipo de companhia nós vamos ter. Guarde valor em suas atitudes. Olha, o valor mais uma vez, ou o poder mais uma vez. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor consiste em vencer, de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Recorde que o valor consiste em vencer, mas sem conquistar o adversário no trabalho pacífico. Então vejamos. Exercício do poder conosco mesmo, na relação, mas de forma pacífica e pacificadora. Não querendo vencer e conquistar o outro, mas convivendo, conciliando-nos e reconciliando com o próximo o tempo todo na convivência interpessoal pacífica. Mais uma medicação preventiva, mais duas aqui. André Luiz diz, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é sair da inércia, é dar o primeiro passo, é continuar para dar o segundo, é a manutenção para dar o terceiro. É valorizar nós mesmos. Agir com coragem é agir com o coração. Coragem, coração que age. Vem do francês. Agir com o coração é agir ciente do valor que nós somos.
ciente de que realmente temos muito por melhorar a nós mesmos, mas agindo com ânimo, que é o contrário do desânimo, que é não querer nem sair de casa, nem abrir a janela, nem sair da cama, nem tomar banho, nem fazer higiene nenhuma, é se considerar a pior pessoa, desvalorizando-se, menos-valia de si mesmo, ficando na impotência e não na potência que nós somos, de capacidade, de alegria, de amor. Quando nós não temos ânimo, nós permitimos que todo o mal tome conta de nós. Porque o convite é fazer o bem. E só de cair em desânimo já estamos fazendo mal para nós mesmos e para toda a ecologia doméstica, do ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Por isso, André Luiz diz aqui, tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Então, ter bom ânimo, mas cuidando também para que não venhamos a nos equivocar no uso do poder que nós somos. Para não sairmos da impotência muitas vezes e cairmos na prepotência, da onipotência. E por último ele diz, atenda a afabilidade e a doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. O tempo todo nós somos convidados para cair em conversa inútil. E a pretexto de sermos bonzinhos, simpáticozinhos com todo mundo, né? A gente muitas vezes cai em perda de tempo, em bobagens, conversas inúteis, em perda de tempo que nem é nosso, é o investimento de Deus o tempo para que nós possamos crescer. Então são medicações preventivas, porque os conflitos nas relações vão acontecer de uma forma ou de outra. O que André Luiz está nos convidando aqui é a utilizarmos essas atitudes de prevenção para que não venhamos a fazer coisas que vamos nos arrepender depois e teremos que reparar consequentemente. Prevenção é sempre importante. É sempre mais ecologicamente barato, mais economicamente mais barato. A prevenção em todas as formas, a prevenção na saúde, a prevenção nos relacionamentos, a prevenção contra as drogas, sempre a prevenção é econômica e emocionalmente mais barato, mais viável. Mas quando nós não somos preventivos, prevenidos, nós, quando nos deparamos com os conflitos, nos equivocamos. Erramos. Deixamos de aproveitar a oportunidade de fazer melhor aquilo que nós poderíamos fazer e caímos nas tentações mais diversas. Porque os conflitos vão acontecer. É impossível não haver conflito nas relações. Porque cada pessoa é uma individualidade. Fruto de suas experiências, de seus aprendizados, das provas aproveitadas ou das provas reprovadas, o fato é que sempre acontecerão as situações em que nós podemos aprender com tudo o que nos acontece e contribuir e agir com o bem. Mas, como são pessoas diferentes que se relacionam, como são histórias diferentes, nós vemos pelos irmãos gêmeos, univitelinos, idênticos, cada um tem seus gostos, suas vocações, facilidade para uma coisa, dificuldade para outra, porque não existe duas pessoas iguais. Então, a pessoa que convive conosco, muitas vezes, que nós estamos idealizando que vai ser sempre a melhor pessoa, não é, ela é aquela pessoa. Que tem momentos bons, tem momentos de dificuldade. Nós também somos, muitas vezes, motivo da outra pessoa exercitar a paciência, o amor, a calma, porque a gente não é coisa fácil, não. Somos, muitas vezes, pessoas que só quem convive conosco sabe exatamente as dificuldades que é conviver conosco. E os conflitos vão existir. É natural que existam, mas a forma como lidamos com esses conflitos vai nos mostrar se nós estamos realmente num bom caminho de viver a caridade que a doutrina espírita tanto fala, ou estamos perdendo oportunidades de aprendizado na Terra. Jesus foi muito claro ao dizer que ele não veio aqui para trazer a paz, mas a espada. Ele diz assim, ó, supondes que vim dar paz à Terra? Não. Eu vou lá afirmo antes a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à Terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele diz assim. Está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. O que ele está querendo dizer com isso? Todas as vezes, onde quer que nós estejamos, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, mas ainda mais do que tudo, na convivência familiar, nós vamos ser o tempo todo testados.
por nós mesmos. São situações que nos convidam ao testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Isso acontece o tempo todo. Por isso que a vida na Terra, que é um mundo de provas, é sempre um teste constante. Prova é teste. O tempo todo nós somos testados. São provas incessantes. E o tempo todo, nessas provas, nós temos as oportunidades de viver realmente de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Com os nossos pais, com nossos professores, com nossos avós, com a nossa religião, com as nossas filosofias, com tudo que faz parte do meio em que nós estamos vivendo. Essencialmente com o Evangelho de Jesus para nós que somos adeptos do cristianismo. Por isso que ele disse, eu não vim trazer a paz. Porque quando uma pessoa se assume como cristã, isso realmente repercute muitas vezes de forma negativa para aquela pessoa que ainda quer viver o materialismo, o imediatismo, sensualismo. Aquela pessoa que quer viver milagres, que quer que venham fórmulas mágicas, e se dizem cristãs muitas vezes, que vai vir uma vitória e a pessoa vai ficar rico do dia para a noite. E para nós não é essa a vitória que importa. Conhece-te a ti mesmo. O sábio da humanidade já vos disse. É assim que a doutrina espírita nos diz. Conhecer a nós mesmos, desenvolvendo o autodomínio e fazendo a autotransformação para melhor. Quando nós estamos empenhados em fazer o bem, isso incomoda as pessoas que não nos querem bem. E não somente encarnados, os nossos irmãos do outro lado da vida, que são muitas vezes vítimas nossas do passado. E vêm agora como se fossem verdadeiros justiceiros querendo vingança e criam embaraços dos mais diversos para nós. E Deus permite, porque fomos nós quem muitas vezes equivocamos-nos e causamos prejuízos para essas pessoas. Nosso compromisso agora é trazer a divisão, como disse Jesus. Ou seja, viver em espírito e verdade aquilo que está fazendo realmente sentido em nossas vidas. Ou então o Evangelho é para nós algo bonito para ler para os outros, mas não para ser aplicado em nossas vidas. Ou então Jesus é um mito e não é uma realidade, porque tudo que é mito não é realidade. Jesus é uma realidade fatídica, sentida para aquele que se permite viver o Evangelho. Então, caros irmãos, nosso tempo aqui já está quase esgotando, mas nós estamos aqui partindo para uma parte importante, que é tratar dos conflitos. Será que nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de administrar os conflitos nas nossas relações? Porque os conflitos vão acontecer. Não por acaso, nós que temos família, sabemos o quanto de conflitos que tem. E se nós não cuidarmos, o conflito está o tempo todo emergindo, e nós não sabendo lidar com esses conflitos. Não por outro motivo, inúmeros centros espíritas fecham, igrejas fecham, ou então os irmãos da igreja vão fundar outra igreja, os irmãos do centro espírita têm dificuldades na relação, vão criar outro centro espírita, porque chegou numa situação tal que é mais saudável, talvez, o divórcio. Divórcio do casamento, ou divórcio de amigos, ou de irmãos, ou de companheiros. Por quê? Não soubemos lidar com os conflitos, e os conflitos vão acontecer. E Jesus nos convida a trazer a espada, ou seja, a autenticidade e a verdade do teu Evangelho. Como surgem os conflitos? Os conflitos na relação, da seguinte forma. Uma pessoa com a outra tem uma atitude de orgulho, de egoísmo, ou de se sentir que é mais importante do que a outra, de querer impor seu pensamento, seu ponto de vista, e leva uma pessoa a impor o seu ponto de vista em relação ao outro. É uma pessoa que está no movimento psicológico de onipotência, certamente um mimado desde a infância, ou uma mimada desde a infância, acha que o mundo tem que girar ao seu redor, é egocêntrica, ou seja, ela se coloca no centro do universo. Essa pessoa não faz isso por maldade muitas vezes, mas porque aprendeu assim, porque não foi educada da forma correta. Quantos educadores, como o Samitiba, dizem que desde o começo é preciso educar na raiz, porque o pai e a mãe que não educam na raiz, quando surgem os problemas, estão criando ali um delinquente, que vai ser um político corrupto, que vai ser um profissional equivocado, que vai ser uma péssima esposa, um péssimo marido, um péssimo pai. Então, quando uma pessoa se coloca como centro do universo, egocentricamente agindo, é muito difícil conviver com essa pessoa. E ali surgem os conflitos, porque tem alguém impondo o seu ponto de vista na relação. Quando alguém quer impor o seu ponto de vista, nas pequenas como nas grandes coisas, o que acontece?
a outra pessoa tem dois movimentos que naturalmente surgem. O movimento passivo de se conformar, de se anular, de se desvalorizar. E quantas pessoas estão aí sofrendo violências psicológicas ou até físicas e não tomam providências? Um dia ele vai mudar. Não vai mudar. Se nós não colocarmos a divisão, a espada, como disse Jesus, eu vim trazer a espada. Ou seja, a realidade, a verdade, a autenticidade. Na hora certa, da forma correta, com verdade, com valor, usando a sua potência e não caindo em potência. Quem fica na passividade deixa de exercitar o poder que Deus lhe deu. Ou seja, não está fazendo bem para si, muito menos para o outro, porque está contribuindo para que o outro se endivide cada vez mais, impondo violentamente, e o outro aqui anulando-se, desconsiderando-se, desvalorizando-se, como se isso fosse bom. Não é bom para si mesmo, porque dá uma impressão, eu sou bom, eu estou evitando uma briga. Isso não é bom. É preferível brigar, falar. Eu estou em silêncio porque eu sou espírita. Se o silêncio não for um silêncio ativo, for um silêncio hipócrita, imposto, a pessoa não está se ajudando, está se autoanulando. E não está ajudando o outro a crescer também. Vai continuar fazendo mal, achando que é normal. E todo mundo tem que aceitar esse onipotente, prepotente. E não é verdade. Então vejamos, diante do conflito, muitas vezes a pessoa cai nessa situação de passividade. Ou numa outra, que é a de reatividade. A pessoa fica passiva não é por muito tempo. Uma hora, como dizem, cai a última gota no balde. Uma hora e torna. Uma hora ela vai estourar, porque ninguém se anula indefinidamente. Mesmo que a pessoa desperte depois da reencarnação, de tanto se anular, ela não se tratou bem o tempo todo. Quem se anula se tratou mal. Ela alimentou-se mal, energeticamente, espiritualmente. Então ela está abastecida de raiva. Um dia isso vai explodir. E vai fazer muito mal para ela e para os outros. Porque ela sai da passividade e cai no outro extremo, que é da reatividade. Ou seja, o conflito se torna mais evidente ainda e a pessoa, agora eu vou falar tudo que eu queria falar e nunca falei. E aí, muitas vezes, a coisa perde totalmente o controle. Essa é a forma equivocada de lidar com os conflitos. Qual que seria uma forma mais educada espiritualmente, uma forma essencial, respeitosa? Temos aqui algumas anotações que vale a pena. Primeiro, conflito gerado pela imposição do outro, do ponto de vista do outro sobre nós, sobre alguém. É ali que surge o conflito, quando alguém quer impor o seu jeito de pensar, pensando que o seu jeito é o único certo. E ainda que ouça alguém falando, por dentro ele fala, pode falar, que eu sei que a minha verdade é mais importante. Será que nós estamos agindo assim nas nossas vidas? Será que nós muitas vezes não estamos agindo de forma prepotente? Uma falsa humildade? Faz de conta que eu estou ouvindo o outro, mas eu já sei o que eu quero para mim. Será? É importante que nós perguntemos para nós mesmos se nós estamos agindo de forma essencial, amorosa ou pseudo-amorosa, falsidade. Conflito se instala quando alguém impõe um ponto de vista. E essa pessoa que impõe um ponto de vista, muitas vezes não está percebendo que ela está agindo dessa forma. E o outro que aceita a imposição, ela não está se aceitando, ela está se anulando. Ela não está respeitando a pessoa como ela pensa que está. Ela não está amando a outra pessoa como ela pensa que está. Ela está ajudando a pessoa a se dificultar cada vez mais perante a vida, perante as leis divinas, que essas não tem como enganar. Não tem brecha na lei, como existe aqui na Terra. E eu falo como advogado. Conflito instalado. Forma essencial, amorosa de lidar com os conflitos agora. Identificação da pessoa envolvida com o sentimento de amor que ela é. Então vejamos, se eu estou numa relação em que o outro está impondo o seu ponto de vista, o que a vida me convida a fazer amorosamente? A lei maior é de justiça, amor e caridade. Então, de que forma eu estou sendo justo, amoroso e caridoso para comigo? Porque se eu fizer isso comigo mesmo, naturalmente isso vai refletir na relação com o outro. Então, quando alguém impõe um ponto de vista agressivamente, psicologicamente violenta, ou ainda que seja com uma linguagem suave, mas existe alguma coisa por trás que não está bem resolvida, não está fazendo bem para nós,
Primeira coisa é identificar o outro como ele é um ser real e não um ser idealizado. E como que ele é um ser real? É uma pessoa com qualidades, com desafios para serem trabalhados, com dificuldades, é um filho de Deus, que nós amamos aquela pessoa, mas não aceitamos a atitude equivocada dela. Isso é muito importante. Aceitamos o outro como ela é, mas sabemos diferenciar o que é a pessoa do que são as atitudes da pessoa. Isso é fundamental. Se nós misturarmos as bolas aí, a coisa vai dar errado. Então, eu identifico a pessoa como um ser humano que ela é, filho de Deus que ela é. Aceito a pessoa do jeito que ela é, não aceitando a conduta impositiva e violenta dela. Olha como faz diferença. Eu amo você, fulano de tal, fulana de tal, mas essa atitude sua não estou gostando. Então, por amor a mim e a você mesma, vou pontuar o que eu penso, a minha forma, e vamos pensar se é possível refletir sobre isso juntos. Isso em cada situação, porque o conflito vai se instalar muitas vezes em nossas vidas, muitas vezes num dia só. Como é que nós estamos lidando com o conflito? Quando nós compreendemos que o outro está no movimento egóico, mas que nós podemos equacionar tudo isso, buscando um consenso, nós chegamos numa possibilidade de resolução de conflitos. Usamos todas aquelas medicações preventivas que André Luiz nos trouxe na mensagem. E identificamos toda a situação, aprendendo a não ficar passivo e nem reativo. Nem passivo, coitadinho, nem reativo, valentão. Nem um caminho do extremo, nem do outro extremo. Nada dessas polarizações. O melhor caminho, diz Buda, é o caminho do bom senso, é o caminho do meio. O caminho de quem ouve, de quem escuta os dois lados. Reflete, ora, medita e age com calma. Então não é passividade e nem reatividade, é atividade, proatividade, atividade no bem, ação. Ajudar sempre. É justamente o tema da mensagem que nós vamos encerrar aqui, lendo a mensagem de André Luiz, que é ajude sempre. Não é a mensagem de quem está passivo, parado, nem reativo, nervoso, reagindo, agredindo, não. De quem age. Vê dificuldades, mas vê amor em qualquer situação. André Luiz diz assim: diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. Então não adianta ficar apontando o erro nos outros. Ajude os outros a partir da sua mudança. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensina alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Mova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Não adianta a gente somar todo mundo que está criticando, reclamando, e não agir. A transição planetária, este momento, reclama de nós ação, atitude, não passividade, não reatividade, atitude proativa. E André Luiz encerra assim: é sempre fácil observar o mal, identificá-lo, entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Neste momento pelo qual nós estamos passando, gravíssimo, gravíssimo da humanidade, momento da pandemia, das doenças, hoje 500 mil de seres humanos mortos, vítimas dessa doença, só no Brasil, sem contar no mundo todo. Então vejamos, neste exato momento em que muitos dos nossos filhos, crianças e adolescentes, deixam de conviver com os pais, com os irmãos, com os primos, com os tios, porque preferem ficar trancados nos quartos com computador e celular, smartphone,
vendo filmes banais, jogos violentos de videogame, se tornando como se fossem verdadeiros animais e não seres humanos, porque não sabem se relacionar. Isso tem acontecido na casa de muitos de nós. E quando existe essa situação, os espíritos que não nos querem bem, eles não criam essa dificuldade, mas eles ampliam. Os nossos adversários, que nos consideram como inimigos, que têm uma postura de querer vingança em relação aos nossos equívocos do passado, se aproveitam desses detalhes para estimular que cada um de nossos filhos, irmãos ou nós mesmos caiamos em depressão, em vontade de desistir, em nos sentirmos as pessoas menos importantes. Isso é muito sério. Está acontecendo nesse exato momento nos lares do Brasil e do mundo. Porque o avanço tecnológico não pode ser motivo para que nós deixemos de fazer o principal, que é conviver, transmitir caracteres do bem, exercitar valores para que os outros, pelo nosso exemplo, possam seguir bons exemplos. E também, nesses momentos da dificuldade nas relações, é muito importante, é muito sério, que nós não nos esqueçamos da importância da oração. A oração é muito importante, é um recurso, é um instrumento, a gente não vai para lugar nenhum, para nenhuma dificuldade sem orarmos antes. Lemos isso agora há pouco na mensagem de Luiz sobre a medicação preventiva. Orar em família, orar no evangelho no lar, orar para preparar-se para sair do corpo antes do sono, orar para começar o dia e se programar para ter um dia bom, idealizar, orar e realizar com nossos esforços durante o dia. Isso é possível, isso é real, isso é benéfico, é factível. Nós precisamos estar atentos a isso. E quando nós estamos com essa atenção do vigiar e orando para não cair nas tentações que são diversas no dia a dia, nós produzimos muito mais em qualidade, em amorosidade, em amor e justiça. É importante refletirmos também como as obras espíritas estão nos trazendo e as reuniões mediúnicas que já estão acontecendo também em algumas casas, que existem espíritos que são utilizados por outros líderes, inclusive, que ficam nos hospitais, próximo às pessoas que estão doentes, para implantar na mente dessa pessoa a sensação de medo. Muitas pessoas que estão em coma, quando voltam, quando tiram o tubo, relatam que passaram por torturas espirituais. E muitos que desencarnam são vitimados, e levados e abusados, continuam depois da desencarnação sofrendo consequências da perseguição desses espíritos. Alguns que querem sugar suas energias, outros que querem fazer o mal. E são considerados os justiceiros espirituais. Nós, humanidade, estamos muito distantes ainda de um senso de justiça divina. Ainda muitas vezes buscamos vingança. Agora há pouco, hoje, lendo o noticiário, 11º dia em que um cidadão chamado Lázaro, que tirou a vida de pessoas e tem praticado mal por aí, por onde passa, as notícias o tempo todo, o Brasil inteiro está de olho onde está Lázaro. A mãe dele pedindo para que ele seja preso, para que ele possa ter um julgamento justo e pare de cometer o mal. Que nós possamos orar por esta mãe e por esse espírito, Lázaro, um filho de Deus assim como nós que se equivocou, que produziu mal e a justiça divina vai lhe oportunizar arrepender-se e reparar desse mal. Mas que nós não nos sintamos na condição de justiceiros, querendo produzir o mal em relação a esse mal que já está acontecendo. Nós temos que devolver o mal com o mal. Então nós não somos cristãos. Porque a proposta de Jesus é oferecer a face do amor, da lógica, da razão, do bom senso, da justiça, da caridade. Nas relações, utilizemos a medicação preventiva do amor. O amor que seja o condutor das nossas condutas. E que nós não fiquemos passivos, deixando o erro do próximo nos afetar. Muito menos reativo, devolvendo o mal com o mal. Mas ativos. Agindo com amor no coração. Cientes de que somos capazes de ajudarmos-nos, ajudando o outro também, com o nosso esforço, com o nosso empenho, de nos tornarmos pessoas melhores. Verdadeiros cristãos espíritas, instrumentos da paz. Nosso tempo já está praticamente encerrado, e conforme foi combinado,
Nesses dias que nós não estamos nos encontrando ainda fisicamente, que agora seria o momento do passe no centro espírita, da transfusão de energias pela oração, pela imposição de mãos, nós pedimos a todos que nos ajudem nesse momento em oração, que somemo-nos em oração por nós, pela instituição que nos possibilita aqui este encontro, Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Jequié, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela humanidade, porque realmente há muita dor, há muito sofrimento. Nós, muitas vezes, somos aqueles que não pedimos ajuda por um companheiro, por um irmão de casa espírita, por um irmão de família, de trabalho. Mas nós também somos pessoas que, nesses momentos, temos sido muito demandados, que possamos ouvir as pessoas que nos procuram. Ouvir e oferecer algo de bom que nós já tenhamos conhecimento, e ciência e vivência. Nós podemos ajudar, sim. E, neste momento, ajudando pela oração, pela irradiação. Vamos orar, então. Senhor Jesus, benfeitor, irmão, nosso guia, luz que nos aquece a alma muitas vezes fria de amor, fria de coragem, desanimada. Luz que nos indica o roteiro seguro da paz, do crescimento com Deus. Receba, Jesus, a nossa oração de agradecimento por esses minutos que tivemos de reflexão em torno das lições evangélicas espíritas. Agradecemos, Senhor, pela bênção que é o Evangelho, pela bênção consoladora que é a doutrina espírita nas nossas vidas, pela possibilidade que vemos de nos identificarmos como os possíveis trabalhadores do bem, da paz, da concórdia, da ação respeitosa. Pedimos, Jesus, que nos auxilie a sermos pessoas consideradas cristãs onde quer que nós estejamos, por nós mesmos consideradas cristãs. Que nós possamos, Senhor, perceber todo o investimento divino que há em nossas vidas, a fim de que possamos buscar o aprendizado constante, refletindo sobre as lições do Evangelho e nos esforçando para vivê-las com mais amor, com mais calma, com mais compreensão, com mais ternura, mais carinho. Ajuda-nos, Senhor, a produzirmos mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os verdadeiros instrumentos da paz onde quer que nós nos encontremos. Conte conosco, Jesus, e neste momento, que as suas energias dos benfeitores espirituais possam adentrar em nossos lares, em cada cômodo dos nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, de estudo, nas instituições religiosas, centros espíritas, igrejas, onde quer que haja uma pessoa necessitando de ajuda, nos hospitais, Senhor, nos dois planos da vida, nos presídios, as pessoas em situação de rua. Abençoa, Senhor, com teu amor, com tua psicosfera, com tua bênção. Que assim seja. Agradecemos a todos pela oportunidade, aos amigos da Bahia, de Jequié, pedindo a Jesus que nos abençoe e que nós possamos juntos, continuarmos juntos, orando, vivendo, e se Deus nos permitir, nos encontrarmos logo mais em desdobramento durante o sono para continuar nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço, muita paz.